E aí, nação celeste, bora que bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Nesta sexta-feira te atualizar sobre tudo envolvendo Maiores de Minas. Tem bastante coisa pra você ficar por dentro. Tá aí, essa é a capa de mais um conteúdo por aqui, nação. Antes de mais nada, eu já peço de forma muito humilde o seu like. Bora bater 400 joinha. Bora bater em mais um vídeo essa meta. Humilde, né? Conto com a sua ajuda, já deixa aquele likezão. Se inscreva também, tá? Rumo aos 70 mil inscritos. Comenta sobre cada assunto que aqui nós abordaremos a partir de agora. E não menos importante, também compartilhe esse conteúdo para os diversos grupos de cruzeirenses, para todo mundo ficar por dentro das últimas do nosso maior de Minas. Vamos lá, nação! Primeira coisa que eu quero falar com vocês não é nem sobre uma notícia, só quero fazer uma reflexão que faz sentido, e isso inclusive impediu que ontem tivesse vídeo aqui no canal, porque eu cheguei a criar a capa, eu cheguei a desenvolver aqui a pauta para criar o conteúdo, mas eu falei, eu não vou falar sobre isso, eu prefiro perder alguns dólares do que trazer esse vídeo aqui pro canal. Porque é o seguinte, né? Eu não sei se você está por dentro, mas eu já trouxe aqui para vocês nos últimos dias uma informação que veio de duas fontes diferentes, conhecidas, né? Se você não viu os últimos vídeos, veja. De que o Gabigol estaria insatisfeito, né, com a reserva e teria pedido ao seu empresário para procurar um clube para ele jogar, né? No caso, clubes da Arábia Saudita e do Catar seria o alvo, né? A gente trouxe essa notícia aqui do Tempo, depois teve ali um complemento com o Jorge Nicola. E aí, beleza. Só que aí, rapaziada, logo em seguida, né, a gente teve uma outra notícia. E foi o que impediu que tivesse vídeo aqui ontem, porque estava na capa, estava no meio da capa, era pauta e envolvia uma possível saída do Leonardo Jardim. Porque, segundo o portal Record, de Portugal, o Leonardo Jardim estava no alvo do Al Jazeera, lá do mundo árabe também. E aí, rapaziada, se a gente parar pra pensar, não é meio estranho, há poucos dias de termos uma decisão com o Atlético, começar a surgir esse tipo de notícia? O Gabigol, que é reserva já há alguns meses, estar insatisfeito agora com o fim da janela. O Leonardo Jardim está no alvo de um clube que vai iniciar a temporada, que já iniciou a temporada há um mês e pouco, pelo menos a pré-temporada, né? Vai querer contratar agora, né? No início do campeonato local. Não bateu muito bem. E aí eu vi essa postagem do Fernando Rocha comentando, né? Clássico chegando e já temos. Gabigol insatisfeito, querendo ir embora. Jardim com proposta da Arábia. Reparem, enquanto o nosso noticiário só é negativo, do outro lado, de repente, não tem mais problemas. E tem gente que cai. Aí eu fui atrás lá da Itatiaia, do portal, do site, ver se tinha alguma matéria sobre a manifestação que aconteceu de quarta para quinta. E não tinha nada. Faixas estendidas contra a SAF, contra alguns atletas, contra algumas contratações no Clube Social das Frangas, e não tinha uma nota de rodapé. E aí faz sentido na minha cabeça aqui. Precisamos estar atentos, porque esse tipo de coisa vai acontecer, porque sabe aquela história do contra tudo e contra todos? Em Minas, nunca se faz tanto sentido essa frase como desde que existe a rivalidade entre Cruzeiro e Atlético. Então assim, rapaziada, vamos ficar atento, tá? Porque eu vou tentar filtrar o máximo de notícia possível, como eu fiz ontem, de não trazer essa notícia aqui pra vocês, de não trazer um vídeo com essa notícia pra vocês, que pra mim foi ruim financeiramente, mas eu vejo que eu não vou fazer parte desse bonde de trazer esse tipo de comentário, de conteúdo, de notícia, mas faz você também o seu papel, de também não replicar, de também não ficar acreditando, de não ficar se corroendo por esse tipo de coisa que tá com cara que vai continuar acontecendo, tá? Falando em Itatiaia, o seu Ale Oliveira falou sobre a insatisfação do Gabigol, trazendo notícias, no mínimo estranhas, tá? Então, bora ficar bem atento com isso.
Vamos lá, nação, desabafo aí, né, reflexão feita, bora agora sim esmiuçar aqui as notícias do Cruzeiro. Primeira coisa, tá, parcial de ingressos vendidos para o jogo contra o Inter, 37 mil, há uma expectativa aí de um público na casa dos 45 mil, no máximo 50, tá, contra a equipe colorada que vem de uma eliminação contra o Flamengo na Libertadores. Roger Machado está na corda bamba e pode ser um jogo que, se o Cruzeiro conseguir vencer, voltar a vencer em casa, pelo amor de Deus, Cruzeiro, pode ser um jogo que o Roger caia do comando técnico. E aí, nação, fim da espera, fim da novela, o nosso Luiz Sinisterra está oficialmente anunciado como reforço do Cruzeiro. Já teve até trote na Toca 2, depois você vai vir aqui, ó, nos perfis oficiais do Cruzeiro, dá uma olhada nos últimos conteúdos, tá? Tem vídeo legal aí sobre a chegada dele no aeroporto, sobre esse trote que eu tô mencionando pra você. Não fique de fora das redes oficiais do Cruzeiro pra você não perder esses bastidores da chegada do jogador, que foi bem interessante. Aí tem algumas informações importantes, tá? Envolvendo o atleta e números, tá? Vamos lá, ó. O Cruzeiro, nação, está desembolsando cerca de 2 milhões e meio de euros pelo empréstimo, tá? Cerca de 16 milhões de reais pagos agora ao Bournemouth, tá bom? Após 12 meses, né, com o cumprimento aí de metas, o Cruzeiro vai ser obrigado a pagar mais 3 milhões e meio de euros, mais 22,4 milhões por 50% dos direitos econômicos, rapaziada. É sério, esses moldes da contratação do Sinisterra, que chega por empréstimo, mas com opção de compra obrigatória, caso alcance algumas metas, e com esses números que eu acabei de trazer, são sensacionais, tá? Na boa, cerca de 38 milhões e meio por um atleta como o Sinisterra. Cara, vai ser pago se ele der certo, e se der certo, é papo de ser um dos destaques da posição no futebol brasileiro. O Cruzeiro ainda pode comprar os outros 50% dos direitos econômicos, né, por cerca de 31,7 milhões, caso, né, queira dentro de um período. Assim, o montante total seria por cerca de 11 milhões de euros, 70 milhões de reais. Sensacional, de verdade. Aí a gente tem que aplaudir o departamento de futebol do Cruzeiro, que foi muito bem nessa, tá? Agora, outras movimentações do mercado. Primeiramente, Lautaro Dias, nação. Mais um clube interessado, dessa vez talvez o mais forte. Santos, informação do jornalista Ademir Quintino. Santos sondou o atacante Lautaro Dias. Quem está lá hoje é o Alexandre Matos. Possa ser que esse fator contribua para uma saída do Lautaro para o Santos. Lautaro, que foi um dos jogadores que entraram, né, no decorrer da partida contra o Mirassol. Nem o Gabigol entrou, nem Bolazia entrou, nem Kenji entrou, mas o Lautaro entrou. Foi inclusive uma das grandes críticas da torcida do Cruzeiro após o empate por 1 a 1. O que você acha dessa possível saída? E agora, possíveis chegadas. Possíveis não, né? Chegadas no Cruzeiro. 2 chegadas, nação. O segundo reforço está na sua tela e trata-se de Rian Guilherme. Oportunidade de mercado, tá? Um jogador que estava meio que em segundo plano no Fortaleza e o Cruzeiro traz. Bora pra notícia. Há uma possibilidade remota de transferência em definitivo, mas a tendência é que o volante Rian Guilherme, de 22 anos, assine por empréstimo até o fim de 2026, com opção de compra com valor fixado. A expectativa é que o negócio seja sacramentado amanhã, com o Rian viajando para BH nos próximos dias para realizar exames médicos. Ele que estava fora, nação, dos planos do atual técnico do Fortaleza, o Renato Paiva. Repito, oportunidade de mercado, jogador que viria ali para ser uma das opções ao Lucas Romero, né? Hoje a única opção imediata seria o Wallace. Tem também ali mais em segundo plano o Murilo Hickman, né, da base, que pode fazer também uma função ali do segundo homem de meio campo, mas pode fazer a primeira. E aí o Rian seria para concorrer ali com essa vaga, repito, imediata ao Lucas Romero. Não conheço, se você conhecer, fica à vontade para tecer sua opinião. Ele estava, né, no ano passado emprestado a um time da segunda divisão de Portugal e por lá teve bons números, tá? Mas o Fortaleza acabou não tendo oportunidades.
E aí, nação, pra gente poder finalizar o nosso vídeo, uma outra oportunidade de mercado. Essa a gente tem que colocar na conta do scout do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro realizou, informação do Dan Abreu, jornalista, a chegada do meio-campista sérvio de 19 anos, Andrés Nikolic. O atleta estava nas categorias de base do Nacional de Portugal e vai integrar agora a base da equipe celeste. Na atual temporada foram 5 gols e 3 assistências. O Andrés, que foi um pedido do Leonardo Jardim, tá? Sérvio, um conhecido do Leonardo Jardim que indicou essa contratação. Ele já está na Toca 2, inclusive já treinou essa semana, tá? Então foi um reforço meio que de forma silenciosa e não vamos, né, ficar ali assustados caso ele tenha oportunidades além dos treinamentos, porque se trata de uma contratação de scout barra confiança do Leonardo Jardim. Tá aí, nação, tá aí. Essas são as notícias do nosso vídeo. Para finalizar de vez, duas infos envolvendo a arbitragem, tá? A primeira é sobre o árbitro da partida de amanhã entre Cruzeiro e Internacional. É outro árbitro do eixo, tá? Dessa vez é o Candansan. Matheus Candansan apita o jogo entre Cruzeiro e Inter. O último jogo que ele apitou do Cruzeiro foi aquela vitória fora de casa contra o Botafogo, tá? E uma outra notícia sobre a arbitragem. O Pedro Júnior, o VP do Cruzeiro, deu uma entrevista ao Joyce Carvalho. E nessa entrevista ele cravou que o seu Wilton Pereira Sampaio não apitará mais jogos do Cruzeiro, tá? É uma das medidas que, segundo ele, já foi conseguida pela diretoria nas idas à CBF, né, com reclamações recentes. Fechado, nação? Chegou até aqui, já sabe, o like que é muito mais do que humilde e eu conto sempre com a sua ajuda. A partir daqui eu só posso desejar uma sexta-feira abençoada na paz do Senhor. Fique com Deus, até a próxima, eu fui. Tchau!